A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Muita alegria que eu estou aqui falando para vocês, pais. Apesar de eu ainda não ser pai, mas o que eu venho falar aqui vem da parte de Deus. Não é baseado em minha autoridade humana, mas baseado na autoridade que vem da própria palavra de Deus. E o texto que eu vou falar com vocês hoje aqui, eu podia falar muitos textos sobre pai, sobre o amor do pai, sobre o filho pródigo, ou como Deus é nosso pai, ou sobre o Pai Nosso. Mas o texto que eu vou falar aqui hoje é um dos textos mais tristes da Bíblia, para mim, pelo menos. Ele está lá em Samuel, na verdade no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Se você tiver com a Bíblia aí e você puder abrir, abra no segundo livro de Samuel, capítulo 13, fica no Antigo Testamento. E nós vamos ver a história de alguns filhos de Davi e de como foi uma história muito trágica. Nós vamos começar ali no versículo 1. Eu quero que você acompanhe essa leitura. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. E o versículo 1 nos diz assim: Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. E Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. Então Jonadab disse: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Eu gostaria que ela me preparasse uma comida aqui mesmo e me servisse. E assim eu poderei vê-la. Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se de doente. E quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse, preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon, prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia lhe preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não se faz uma coisa dessa entre o povo de Deus. Não cometa essa loucura. E o que seria de mim? Como é que eu poderia me livrar dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, fale com o nosso pai, e ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, a violentou, a estuprou. Logo depois Amnon sentiu a forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. E disse: levante-se e saia daqui. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, me mandar embora seria pior do que o mal que você já me fez. E ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse: ponha essa mulher para fora daqui e tranque essa porta. Então o servo a pôs para fora e a trancou a porta. E ela estava vestindo uma túnica longa, colorida, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é meu irmão, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de Absalão. Ao saber disso, Davi ficou
furioso. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Versículo 23. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas estavam, e Absalão estava em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. E aí, ele vai falar com o rei, dizendo que vai fazer uma festa e quer que todos os irmãos venham, especialmente Amnon. E o rei dá uma de doido, não parece não entender a insistência dele, e mesmo assim libera para que ele faça aquela festa. E nessa festa, Amnon é morto pelo seu irmão Absalão. Absalão mandou embriagá-lo, e quando ele já estava totalmente bêbado, ele disse aos seus servos para matá-lo. Esse é um capítulo extremamente triste da Bíblia. Mas é importante a gente tê-lo nas Escrituras, porque a Bíblia não é um livro que conta histórias de homens perfeitos. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm famílias como a minha e como a sua, ou até piores, como era o caso do rei Davi. O rei Davi, ele era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, que se arrependia. Ele era um grande guerreiro, ele era um grande rei em Israel, mas ele não foi um bom pai. Ele falhou em seu ministério talvez mais importante, no ministério de pai. E você e eu não podemos repetir os erros que Davi cometeu enquanto pai. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que basta colocar um nome bonito num filho. Um nome como Amnon, que quer dizer fiel, ou Absalão, que quer dizer o pai da paz, ou Jedidias, aquele que pertence ao Senhor, aquele que é amado pelo Senhor, na verdade, ou Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Os nomes dos filhos de Davi eram nomes bíblicos, eram nomes sagrados, eram nomes que tinham significados muito bonitos. Mas não adianta você chamar seu filho de Samuel, de Salomão, de Davi, de Mateus, de Lucas, se você não tiver pulso e não tiver a coragem de criá-lo conforme os preceitos e os padrões que estão na palavra. E Davi, mesmo tendo escrito vários salmos, como o Salmo 23, onde diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", esse mesmo Davi não soube criar seus filhos no caminho do Senhor. Ele sabia colocar nomes bonitos nos filhos. Ele sabia dar tudo aos filhos. Ele era um bom profissional, ele era um bom rei, ele era um bom general, ele era um bom poeta, um bom músico, mas ele não era um bom pai. E é uma pergunta que eu faço a você: você tem sido um bom pai de acordo com os padrões de Deus, não de acordo com os padrões do mundo? Os padrões do mundo, basta você colocar comida na mesa. Basta você pagar as contas. Para Deus isso não basta. E a história de Davi mostra isso. Não basta você ser apenas um crente. Não basta você ser apenas um bom profissional. Deus quer que você exerça esse ministério da paternidade com uma excelência. E Davi começou a errar. E errou muito. E o primeiro erro de Davi está aqui no versículo 3, quando ele permitiu que Amnon tivesse um amigo chamado Jonadab. Muito interessante que o versículo 3 diz: Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Então, além de amigo, ele era primo de Davi. Essa palavra astuto me lembra o capítulo 3 de Gênesis, quando diz: era a serpente o animal mais astuto que o Senhor havia criado.
E as palavras de Jonadab lembram muito as palavras da serpente, dizendo: o que é que tem? Porque isso é agradável, isso é desejável aos seus olhos. Se você tem vontade de fazer, então faz. Se você tem vontade de comer isso, então come, prove. E você vai se sentir livre, e você vai se sentir como Deus, e você vai se sentir poderoso. E Jonadab fez a mesma coisa que a serpente. Porque Jonadab era astuto como uma serpente. Ele diz: não, meu irmão, por que você está triste? Você está apaixonado? É? Não, isso é muito fácil de resolver. Você vai, marca um encontro com a sua irmã, finge que está doente. E aí você conversa com ela, e se ela não quiser de coração se casar com você, você simplesmente é mais forte do que ela e pode fazer o que quiser com ela. Esse versículo nos mostra que os maiores perigos não estão lá fora, estão dentro de nossas casas, estão dentro de nossas famílias. É um primo, é um amigo. E eu pergunto a você que é pai, você que é mãe, você sabe quem são os amigos dos teus filhos? Você sabe quem são as pessoas que estão influenciando eles? Você se importa com isso? Davi não se importou. Por isso houve estupro no meio da família dele. Por isso houve morte entre seus irmãos, entre seus filhos. Por isso que Davi mais na frente vai quase perder o reino de Israel para seu filho Absalão. Quase perdeu. Porque ele não se preocupava em quem eram os amigos dos filhos dele. Fica essa lição para você. Quem é o amigo do teu filho? Quem é quem está influenciando o teu filho? É a Xuxa, é a Angélica, é o Big Brother, é a televisão, é o celular? Você sabe o que é que seu filho está assistindo no celular? Você sabe o que é que ele está fazendo no computador? Você sabe qual o jogo que ele está jogando? Você sabe o que é que ele está assistindo com o fone no ouvido? Mas ele tem que ter a privacidade dele. Não tem que ter privacidade. Era melhor que não tivesse nem celular, de preferência. Porque a televisão, o celular, muitas vezes pode ser aquela serpente que está entrando no nosso jardim, na nossa casa. Pode ser esse Jonadab que vai dar péssimos conselhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E se você tem filhos adolescentes principalmente, você sabe que é muito mais fácil ele ouvir um amigo dele do que ouvir a você, mãe e pai. Mas não é por isso que você não vai insistir, não é por isso que você vai baixar a guarda. Quem são os amigos do teu filho? Quem são as amigas do teu filho? O que é que ele está fazendo na internet? Você precisa saber. Você precisa ter tempo para isso. Davi não tinha tempo. Ele estava fazendo guerra. Ele estava sendo rei. Ele estava escrevendo salmo. Ele estava na igreja. Ele estava não sei aonde. Ele estava trabalhando demais para dar o PlayStation, para dar o celular, para dar a roupa boa. Esses meninos tinham tudo do bom e do melhor, mas era uma desgraça. Era um inferno essa família. Davi pode até ter ido para o céu, mas a família dele era um inferno. E o céu precisa começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde o amor de Deus precisa primeiramente se manifestar. E Davi era um ótimo crente, mas era um péssimo pai, porque ele não sabia quem é que estava influenciando os filhos dele. E aí, essa influência foi levando esse filho Amnon a estuprar essa garota, chamada Tamar. Uma menina nova, uma menina virgem, que se vestia com uma túnica longa e colorida. O versículo não diz que era colorida, mas era muito provável que fosse, porque era a roupa que as princesas utilizavam. E esse rapaz a violentou, a estuprou e a mandou embora. E a paixão que ele sentiu não era nada perto do nojo que ele sentiu dessa menina, dessa princesa. Mas sabe o que é que Davi fez
depois que tudo isso aconteceu, nada. Davi não fez nada. Davi não teve coragem de abraçar essa princesa, essa sua filha, que tinha sido estuprada, que tinha sido violentada, que tinha sido abusada. Ele não teve a coragem, o amor para abraçá-la. Você consegue imaginar o que é isso? Davi não teve coragem, não teve a virilidade de olhar nos olhos de seu filho Amnon e chamá-lo de covarde. E chamar a atenção desse cara e ensinar ele como é que se respeita uma mulher. Davi derrubava gigantes, derrubava exércitos, mas ele não tinha coragem de olhar no olho do filho e dizer: você está errado. Você está em pecado contra Deus. Você está em pecado contra mim. Você não sabe respeitar as mulheres, você não sabe respeitar as pessoas. Você não sabe respeitar os limites, você não sabe respeitar as regras. Ele não teve coragem de punir. Ele não teve coragem de, chamar atenção. E não teve a coragem de acolher aquela que estava sofrendo. Davi não fez nada. E quantos problemas estão acontecendo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. E muitas vezes você, como pai, não está fazendo nada a respeito. Não, o tempo vai resolver, é coisa de criança, isso é coisa de jovem, isso é errado, isso é pecado. Se seu filho está apaixonado, está apaixonada, por quem é que ele está apaixonado? Por quem é que ele está apaixonada? Ele tem 16 anos, ele tem 15 anos, isso não é idade de namorar não, então vai ficar quieto. Ou então, meus cabritos estão soltos, meus bodes estão soltos, vocês que se cuidem. Ensine seu filho como é que você respeita uma mulher. Ensine sua filha a se dar o respeito. Davi não fez isso. Davi não fez isso. E a desgraça tomou conta da sua família. Davi não sabia quem eram os amigos dos filhos e Davi não tomava providências diante dos erros que estavam bem debaixo do seu nariz. Talvez você esteja transferindo as responsabilidades da educação para o pastor, para a escola bíblica, para a professora da escola, para o avô das crianças. Tem pai que nem cuida dos filhos, quem cuida é o avô, a avó. Talvez você esteja transferindo para a internet. Na internet o menino aprende tudo. Talvez você não está ensinando nada da palavra porque você também não está nem sabendo nada da palavra, Porque muito provavelmente é a mulher que empurra você para ir para a igreja, como a maioria dos casais que eu conheço. É a mulher que chama você para orar e você não é sacerdote da sua casa, você não é o homem da sua casa, o homem de Deus na sua casa. Às vezes você é o machão, mas não é o homem de Deus. Meu cachorro também é macho, mas meu cachorro não é homem. Homem de Deus é outra coisa. Homem de Deus não é macho. Homem de Deus é sábio. Homem de Deus tem coragem de olhar nos olhos e dizer: você está errado. E você precisa se consertar. Eu não vou admitir esse tipo de coisa dentro da minha casa, dentro da minha família. Senta aqui que eu vou te ensinar como é que um homem tem que agir, como é que uma mulher tem que agir. Vou te ensinar a palavra. Esse é o seu dever como pai. E Deus está falando isso para você agora. Davi não fez isso. Davi escreveu muitos trechos da Bíblia, mas não ensinou os filhos a seguir a palavra.
Davi não tomava providências diante dos problemas que estavam acontecendo na sua família. O que é que Davi fez? Davi ficou irritado. Davi ficou furioso. Um homem de Deus e um bom pai é aquele que não é dominado pelas emoções. Provavelmente Davi quebrou tudo quando soube da notícia. Quebrou tudo. Quebrou geladeira, televisão, chutou todo mundo, gritou com a mulher. Ficou furioso. Deve ter enchido a cara de cachaça. Por que não? Uma reação puramente emocional. Mas não teve a sabedoria de Deus para agir. E quantas vezes você que é pai age baseado nas emoções? Você está com raiva e aí você quer gritar, quer esbravejar, quer bater, quer dar uma surra, quer matar, quer esgoelar, quer esganar o menino, a menina. Mas você não tem a paciência de dia após dia ensinar o caminho que ele deve andar. É uma coisa de momento. É uma fúria de momento que muitas vezes leva a uma agressão. Que muitas vezes leva a uma reação desproporcional que faz você espancar seu filho de repente. Mas é pura raiva. Isso não é sabedoria. É preciso a sabedoria de Deus para educar seus filhos no caminho do Senhor. Então, um homem de Deus que é um bom pai, ele sabe quem são os amigos e as influências que estão ao redor dos seus filhos. Ele não deixa que os erros que estão acontecendo debaixo do seu nariz fiquem sem uma providência. E eles não são dominados pelas emoções. Porque Davi foi dominado pelas emoções, porque Davi não tomou providências do seu filho Absalão. Ficou durante 2 anos esperando o pai tomar uma providência. Morrendo de ódio do irmão. E esperando, não, papai vai fazer alguma coisa, não é possível. E durante 2 anos Davi não fez nada. Aí ele disse, então eu vou tomar uma providência. E ele mata o seu próprio irmão, Amnon. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Quando você, enquanto pai, não assume seu papel, a sua responsabilidade, e diz, eu vou educar, eu vou ensinar, eu vou ser sacerdote da minha casa, eu vou chamar para orar, eu vou ser um exemplo dentro da minha casa de cristão, de trabalhador, de tudo. E o seu irmão Absalão toma uma providência. A vida vai tomar uma providência para com teu filho. E talvez a vida não tenha nem um pingo de misericórdia com ele nem com ela. E faça como Absalão fez com Amnon. Que Deus te livre disso. Mas é isso que acontece. Quando os homens, os pais, não assumem seu papel. A polícia vai vir, o traficante vai vir, a droga vai vir, a prostituição vai vir e vai desgraçar a vida dos nossos filhos. Porque a gente muitas vezes não tomou ação na hora que precisava tomar, não teve pulso na hora que precisava ter pulso. Não teve acolhimento na hora que precisava ter acolhimento, não teve conversa quando precisava conversar. Não observou com quem é que os filhos estavam andando. Porque a gente não teve sabedoria para educar no caminho do Senhor. Esse é um texto muito pesado. São lições muito pesadas, mas lá em Malaquias o Senhor vai dizer que Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus é um Deus que pode transformar famílias, que pode transformar o coração dos teus filhos, que pode transformar o coração
os corações dos pais, para que ele não fira a terra com maldição. E em nome de Jesus, eu quero orar por você agora e dizer: Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa palavra que nós acabamos de ler, nos dá a coragem, nos dá a sabedoria, nos dá o amor, nos dá, ó Deus, a direção necessária para termos uma família baseada na Tua palavra. Eu peço agora, Senhor, por esse pai que está me assistindo, por esse filho que está me assistindo agora, e que o Senhor converta o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Se há algum pai aqui que não está perdoando os seus filhos, que não está amando os seus filhos, que não está educando os seus filhos, que esse pai se converta ao seu filho agora. Que ele mude a maneira de agir, que ele tenha coragem, que ele tenha sabedoria e que ele primeiramente busque a Ti. Que és o Pai Celestial, que és o Pai perfeito. O Pai que habita na luz inacessível. Tu és aquele que é luz perfeita e em Ti não há sombra de variação. Nos ensina a ser pais como o Senhor é Pai. Um Pai que ama, mas um Pai que disciplina, que corrige. E também os filhos que não perdoam seus pais, que foram traumatizados por seus pais, que não tiveram pais presentes. Talvez você que está agora não seja um bom pai porque você também não teve um bom pai. Talvez tenha tido um pai ausente, um pai como Davi, que não se importava, um pai que não educou, que foi apenas um brutamonte, que foi ausente, que só colocava comida na mesa, mas nunca te ensinou a orar, nunca te ensinou a buscar a Deus, nunca te ensinou a ler a palavra, nunca te ensinou a respeitar. Converte o coração dos filhos aos pais, Senhor. E esse pai que está agora comigo, orando pelo seu filho, que talvez esteja desviado dos teus caminhos, talvez esteja, Senhor, em vícios, talvez esteja em drogas, talvez esteja, Senhor, em uma doença, em uma depressão. E esse pai está sofrendo muito. Tu és um Deus que converte o coração dos filhos aos pais. E eu te peço em nome de Jesus, age agora no coração desse filho. Vai aonde ele está agora, Pai, e resgata. Tira ele, Senhor, do lamaçal, assim como aquele filho pródigo foi tirado do meio dos porcos. E traz de volta esse filho para casa, para a tua casa, Senhor, para os teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que você e eu sejamos, com a graça de Deus, reflexo de nosso Deus na terra. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam Deus, o nosso Pai, e possam amar o nosso Deus. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá misericórdia, Senhor. Porque o inimigo está tentando roubar, matar e destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Mas nós entregamos nossas vidas e nossas famílias nas Tuas mãos. Que essa palavra entre fundo nos nossos corações e que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.